Prontinho? Aqui estamos nós. Olá, viajantes, viajeiros E amorzinhas do nosso coração. de volta. Hoje a gente vai revelar um pouquinho, abrir o nosso coração, conversar um pouco sobre esse período aí, né? Pós-Europa, pós-chegada novamente no nosso território Brasil. Sim, sem cortes, sem tirar as nossas divergências. A gente vai passar aqui tudo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que apareça aí para vocês, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Dessa vez, como a gente falou, abrir um pouquinho aí da sensação que é o retorno para o Brasil. A gente é sempre muito cobrado, né? A gente é sempre muito criticado por algumas pessoas pela nossa posição em relação ao Brasil. E é sempre bom dizer, né, que a gente tem o Brasil como parâmetro do que a gente viveu, do que a gente viu, e a gente acaba comparando, é óbvio, com os melhores países que a gente visitou, que sim, tem muitos países que estão em situação bem pior do que o Brasil, mas nem por isso a gente vai deixar de falar, né, de contar para vocês um pouquinho da nossa sensação, da nossa emoção pós chegar no nosso território novamente. Tem muitas coisas boas que nos aconteceram, tem algumas coisas que não foram tão boas e tem algumas coisas péssimas que nos aconteceram. Então hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a visão que a gente teve, sobre também a guerra, sobre a visão que a gente teve dos alemães com relação à guerra que está acontecendo, sobre como eles estão se sentindo. Vamos contar nossas experiências desde quando a gente saiu daqui, o que a gente passou lá, como foi o nosso retorno. Sensação de chegar no Brasil novamente. É bastante história. Então, para começar, a gente vai contextualizar aí, a gente passou lá esses 3 meses, mais uma vez visitando bastante da Alemanha, principalmente. Passamos pela Suíça, que é onde a gente vai contar esse pedaço ruim da história, mas particularmente a gente vai falar um pouquinho sobre essa sensação de retorno ao Brasil, né? Depois de ter visto tanta coisa legal. A gente fez um vídeo aí na plataforma vizinha, mostrando um supermercado aqui no Brasil, onde a gente fez compra, a gente mostrou a situação do carrinho, e a gente recebeu um comentário crítico, dizendo que a gente estava mostrando um mercado de pobre, e que se a gente fosse em outro mercado qualquer, a situação seria diferente. Na verdade, a nossa comparação é com um mercado de pobre em qualquer lugar, porque a gente não vai em mercado de rico. Verdade. E aí a gente começa o nosso primeiro comentário. Já lembrando que mercado de rico, pelo menos pra mim, eu não sei o que é um mercado de rico, mas eu acho que é o Grand Marché. É o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é bem caro, então eu não tenho como comparar, porque eu nem vou nesses mercados. E aí a gente já começa falando que o mercado que a gente estava indo na Alemanha, que é o Edeka, ele é inclusive responsável pela marca Gutenguntes, que é a marca mais barata, mais econômica que tem na Alemanha. Então a gente começa fazendo esse primeiro comentário, dizendo que a Alemanha e a Europa de modo geral não tem mercados de pobre e mercados de rico. Eles têm produtos em alguns mercados que são mais econômicos, como esse mercado dedicado à economia, enquanto outros mercados são mais como armazéns, mais como serviço mais delicatessen, mais sofisticado. Esse mercado ele é chamado de mercado discount, né? Ele é um mercado que tem maior quantidade de desconto do que os outros. Não significa que ele seja melhor ou pior. Então a gente já começaria dizendo que não tem mercado de pobre na Alemanha, né? Tem mercado econômico. E aí a gente fazendo essa comparação com mercados inclusive bons aqui, que são mercados que não são tão baratos. A gente não precisa citar nomes aí para não entrar em problemas com essas marcas, mas tem mercados de nomes grandes aí que não são costumeiramente econômicos, não são baratos e perdem muito em qualidade. Então a gente começa com essa emoção dizendo que é basicamente, infelizmente, é essa sensação que vai permear esse vídeo, que vai permear esse nosso diálogo, que é falar sobre como às vezes é bem constrangedor, é bem confuso para a nossa cabeça voltar para o Brasil e olhar o nosso ambiente. Eu vou iniciar esse comentário, né? A gente costuma dizer que para você entender isso, só quando você sai, porque a gente acaba ficando habituado com a nossa realidade aí no Brasil, né? E não se dá conta de como as coisas realmente funcionam. Quando você vai para um ambiente melhor, digamos assim, né? Porque melhor é bem subjetivo, e retorna, aí sim você se depara com realidades bem complicadas. Mas antes,
Eu vou começar dizendo que nós passamos aí esses 3 meses lá na Alemanha e não foi num lugar muito rico, muito caro. A gente passou no interiorzaço, era área de fazenda. Na roça da Alemanha, área de fazenda, e por isso os nossos parâmetros são, sim, comparáveis. E a gente está agora numa cidade no Brasil que é extremamente cara, que é o oposto. Estamos no que seria o luxo, no high society, no top aqui, comparando com uma cidade extremamente ruim, digamos assim, na Alemanha, que os alemães não gostam. Mas que não tem uma cafeteria aqui em Busque que se compare a Bern, na Alemanha, onde a gente ficou. Essa é a questão. Então a gente começa por aí. Vamos fazer um comentário rápido sobre isso, porque a gente tem muito vídeo aí falando sobre isso, né? A gente inclusive deu uma parada de falar sobre os vídeos, porque a gente está no Brasil novamente. E, enfim, lá no momento que estávamos lá completamente rico de cultura, de muita coisa pra gente fazer, a gente acabou usufruindo bastante, ficando extasiado lá, muito feliz com a qualidade das coisas, de como as coisas funcionam, e a gente mostrou para vocês. Então, em resumo, é isso.